Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e estão abertas as inscrições para o Power Day, que é o meu método de desinflamação e emagrecimento. E hoje é a última oportunidade. Hoje nós encerraremos essa turma, agora de março, né? Então, todas as vagas estarão encerradas, as inscrições estarão encerradas hoje. Então, quem ainda não se inscreveu, tem somente até hoje às 23h59 para concluir a sua inscrição. Depois disso, infelizmente, nós fecharemos e aí não será mais possível se tornar nossa aluna, porque amanhã nós já iniciaremos o protocolo de desinflamação turbo juntas. E, nossa, eu fiquei super feliz porque ontem nós já montamos os grupos, nós já começamos a conversar, interagir e conhecer um pouquinho mais sobre as nossas alunas. E temos alunas do mundo inteiro. É muito legal conhecer um pouquinho a história, né, de cada mulher, porque no Power Day é assim, a gente não trata as alunas como um número de forma alguma, a gente gosta de entender as particularidades, a história, né, por isso que a gente deixa um momento para elas se apresentarem, para nós conhecermos um pouquinho mais sobre a trajetória de cada mulher, então foi muito especial. Ontem nós já conversamos bastante, hoje também, já ficaremos preparadíssimas para amanhã, que é quando iniciaremos, tá? Carol, como é que eu faço para garantir a minha inscrição? Só clicar no link que está na minha bio ou no link que eu deixei disponível nos meus stories, eu vou deixar lá também, tá? Mas é somente até hoje às 23h59 e aí todas as inscrições estarão encerradas, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca pra mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. E aí, nós vamos falar hoje sobre um assunto super delicado, mas que as mulheres, elas sofrem muito. Porque quando elas começam um processo de emagrecimento, a primeira coisa que elas fazem é cortar algo que é muito gostoso, que elas gostam muito. As meninas estão dizendo que sim, tá tudo certo, então vamos dar seguimento. Então a primeira coisa, elas vão lá e cortam a cervejinha, o vinho, os drinks e toda a bebida alcoólica. Eu tô cansada de ouvir mulheres falando assim, ai, Carol, eu queria tanto emagrecer, mas eu não consigo, porque eu não consigo ficar sem a minha cervejinha. Chega o final de semana e eu amo tomar uma cervejinha, ou eu adoro tomar um vinho com meu marido, mas agora que eu quero emagrecer, eu não posso mais tomar. Eu cortei tudo, agora, mas chega lá e eu fico com uma vontade, eu vejo todo mundo bebendo, e aí vocês acham que essa mulher vai conseguir levar a longo prazo? Não vai. Com toda a certeza, não vai. Por quê? Tudo que é restritivo demais não é sustentável. Então, quando a gente começa o processo de emagrecimento, a gente só pensa em restringir, cortar. Para emagrecer tem que cortar bebida alcoólica, tem que cortar doce, tem que cortar glúten, tem que cortar carboidrato, E o processo, eu falo sempre isso para as minhas alunas, o processo, ele é muito mais de incluir nutrientes certos e estratégias certas do que excluir tudo. Quem faz isso não consegue levar a longo prazo. Não consegue levar a longo prazo. Aí são aquelas mulheres que vivem no efeito sanfona. Elas começam, elas cortam tudo, faz ali 1, 2, 3 semanas, depois já volta tudo de novo, comendo ou bebendo 2, 3, 4, 5 vezes mais. E eu sei disso porque eu já fui essa pessoa. Na época eu não bebia, né, porque eu era jovem, mas eu fazia isso com a comida. Então toda vez que eu queria emagrecer, eu cortava tudo que eu gostava, tudo que era gostoso. Por isso que eu não emagrecia. Porque era aquilo, abrir mão daquilo, pra mim, era muito difícil. E lógico que o processo, ele exige muitas vezes que a gente abra mão de algumas coisas, mas não o tempo todo. E da forma que eu fazia e da forma que eu vejo as mulheres fazendo,
é uma coisa extremamente radical. É aquela forma que você corta tudo. Não, eu não posso. É proibido. Então ou come demais e bebe demais, ou não come nada, corta tudo. E o processo, ele não é assim. Não precisa disso. E eu só consegui dar continuidade e ter realmente resultados efetivos quando eu entendi isso e criei essa metodologia. Ah, Carol, mas todo mundo fala que para desinflamar e emagrecer precisa cortar para sempre o álcool. Não pode tomar álcool. Quem faz isso não consegue levar a longo prazo. É possível desinflamar e emagrecer mesmo tomando uma cervejinha, um vinho? É, com certeza. Por quê? Eu faço isso. As minhas alunas fazem isso. Elas não deixam de tomar a cervejinha delas, o vinhozinho, um drink. Só que, obviamente, isso não faz parte da rotina diária. Elas não fazem isso todo dia. E nem em grandes quantidades. Elas sabem a técnica certa para aproveitar esses momentos sem atrapalhar o processo. Basicamente. Carol, e como que faz isso, então? Existem estratégias. Estratégias que a gente utiliza para quê? Para 2 motivos. Primeiro, existe um processo que se chama fortalecimento intestinal. Esse processo ele faz parte da fase 3 lá do Power D. É um processo onde a gente passa por uma desinflamação bem forte e são estratégias que eu ensino lá que fazem com que esse intestino ele fique fortalecido o suficiente para que, eventualmente, sim, você possa consumir bebida alcoólica ou alimentos que sejam inflamatórios em pequena quantidade, obviamente de uma forma moderada, e mesmo assim não atrapalhe o processo. Aí as minhas alunas falam, nossa, Carol, eu fui lá, ontem eu tomei um vinho, eu tomei uma cervejinha, e no outro dia antes eu amanheci um baiacu. Hoje não mais. Eu amanheço da mesma forma, não engordo, continuo desinflamada. Isso porque esse intestino está fortalecido o suficiente para receber alimentos, né, ou bebidas que são inflamatórias de uma forma eventual, sem atrapalhar o processo. Fora isso, existem algumas estratégias que são específicas, que preparam o nosso corpo para receber essa bebida alcoólica sem atrapalhar o processo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Aqueles vídeos que eu faço furando o dedo, com toda certeza, quem está aqui hoje ou chegou por um desses vídeos no meu perfil, me conheceu por um desses vídeos, ou então já assistiu vários aqui. Porque esses vídeos, eles fazem o maior sucesso. São os vídeos que mais bombam aqui nas minhas redes sociais, tanto aqui quanto lá na rede vizinha. Por quê? Porque são coisas que as mulheres falam, meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca ouvi falar que se eu consumir uma fibra antes da bebida alcoólica, eu não altero a minha glicose, eu não tenho pico glicêmico. As pessoas nem sabem, nem têm conhecimento. E essa é o quê? É uma estratégia, uma das, né? Que aqui eu ensino, aqui no aberto não tem, né? Como... eu assisto todos, que legal. Aqui não tem como passar todas, porque são várias estratégias, né? Não tem como... Aqui eu passo algumas informações para vocês entenderem o quanto essas informações elas são importantes. Mas essa é uma das estratégias que, por exemplo... eu olhei as aulas dos módulos 9, 10 e 11 nessa madrugada. Perfeita! Perfeita, Deni! E esse módulo 10 é um módulo incrível. Incrível, porque tem muita aula que faz exatamente isso. O fortalecimento do intestino. Prepara as minhas alunas para qualquer situação. Então lá elas têm aula de como se alimentar aos finais de semana, porque o final de semana é um período crítico que as mulheres acabam exagerando, não tem estratégias e daí voltam toda inflamada e toda inchada. Tem como se alimentar quando está fora de casa. Tem até uma aula que eu ensino a medida na palma das mãos.
Porque o Power D não é dieta, não é cardápio, não. As minhas alunas, elas aprendem as estratégias. Então, a união, quais são os nutrientes que elas têm que consumir em cada horário do dia, inclusive quais os nutrientes que elas têm que consumir antes de tomar bebida alcoólica, antes de ir a uma festa, um evento social. Elas têm essas estratégias para não inflamar e para não engordar, né? E é exatamente sobre isso. São essas estratégias que fazem o processo acontecer. E aí eu fiz até uma aula com material de apoio bem lindinho, que é uma aula de medida na palma das mãos, onde eu ensino, né? Às vezes as mulheres têm um pouco de dificuldade com relação às proporções, eu ensino isso de uma forma prática, mostrando na mão lá, para elas, independente de onde elas estejam, elas sabem o que fazer. E não ficam dependentes de cardápio, de ficar pesando comida, nada disso, tá? Então, essa estratégia que eu ensino, que eu furo o dedinho e mostro para vocês na prática, é uma das estratégias, por exemplo, da bebida alcoólica, para utilizar antes de tomar a bebida alcoólica, para não atrapalhar o processo. É claro, gente, é claro, né? Eu vou encher a porta da geladeira dessas dicas até gravar. Perfeita! Viu? Só a aluna aplicada já tá aí, ó, bombando. Então, essa é uma das estratégias que vocês aprendem a preparar o corpo para sim consumir esses alimentos ou bebidas sem inflamar e sem engordar. Qual que é essa estratégia? Só para uma das, né? Por exemplo, da bebida alcoólica. Quando a gente toma, e assim, gente, eu vejo cada coisa nos vídeos. Meu Deus do céu, é que eu não tenho tempo para responder os comentários, mas eu leio. Boa parte, né? Não consigo ler todos, mas boa parte eu leio. Aí eu fiz esse vídeo da cerveja, ensinando a forma certa de tomar cerveja para não inflamar e para não engordar. Aí, ai meu Deus do céu, aí um monte de gente. Ah, mas é claro que não vai subir a glicose, cerveja não tem açúcar. Gente, pelo amor de Deus, cerveja tem álcool. E cerveja tem carboidrato. Carboidrato, ele vira açúcar na nossa corrente sanguínea. O álcool é açúcar. A bebida, ela não precisa ter adição de açúcar para subir a glicose. Só o fato dela ter o álcool, e no caso da cerveja ter o carboidrato, isso já acontece. As pessoas, elas acham que só sobe o açúcar, os níveis de açúcar no sangue, quando a gente vai lá e toma alguma coisa que tem açúcar adicionado. Tipo, por exemplo, refrigerante normal. Refrigerante normal tem adição de açúcar. Ah, então aí vai subir. Não. A bebida alcoólica, ela tem álcool na composição. E o álcool, ele vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. Independente se tem açúcar ou não. E é exatamente, eu fiz com a cerveja, eu fiz com vinho, fiz com espumante no final do ano e agora eu vou fazer com um drink. Eu vou fazer um de gin, para vocês verem como isso funciona. Então é sobre isso. Então eu ensino, o que eu fiz nesse vídeo? Primeiro eu fui lá, tomei a cerveja, tá? Inclusive eu fiz um sacrifício por vocês, porque eu odeio cerveja. Eu fui lá, tomei um copinho de cerveja, sem tomar nada, sem comer nada antes. Só fui lá e tomei a cerveja. Em jejum, né? Eu faço sempre isso em jejum, para não ter interferência de nenhum alimento. Beleza, depois de 1 hora eu fui lá, furei o meu dedinho e medi os meus níveis de açúcar no sangue. Não lembro exatamente quanto deu, mas deu alto. Ok. Depois eu fui lá, esperei mais 1 hora. Aí eu consumi. Deixa eu ver o que isso é. Ediânia. Aí, agora sim. Eu fiz esse exame de hemoglobina glicada, deu 6,5. O programa é pra mim com toda certeza. Gente, no PowerD, todas as estratégias que vocês vão aprender lá são estratégias para controlar os níveis de açúcar no sangue. Porque esse controle, não é só para quem é diabético ou para quem tem pré-diabetes. Ele faz parte do processo. E eu vou explicar por quê. Quando a gente não consome os nutrientes certos antes de comer ou beber alimentos que vão alterar a nossa glicose, que nem eu fiz nesse vídeo, né? Então, quando eu fui lá e tomei a cerveja de uma forma isolada, a minha glicose deu aqui. Depois eu fui lá, eu consumi uma fibra antes, então eu peguei o psyllium, diluí em água e tomei.
Fibras e proteínas são nutrientes que eles reduzem o índice glicêmico de qualquer açúcar. Então, ao invés da gente tomar aquela bebida alcoólica e ter essa liberação rápida de açúcar na corrente sanguínea, essa liberação acontece muito mais lenta, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu tomei de estômago vazio, nossa, minha glicose foi lá em cima muito rápido. Depois, quando eu consumi a fibra antes e depois tomei a mesma quantidade de cerveja, a mesma cerveja, a minha glicose deu muito mais baixa. Ela deu controlada, deu até baixinha. Por quê? Porque fibras e proteínas são nutrientes que fazem esse controle. E por que a gente tem que se preocupar com isso, né? Que nem a nossa amiga ali, ela está com os exames alterados. Mas e se eu não tiver? Por que eu tenho que cuidar com isso? Porque esse controle está completamente associado ao emagrecimento. Toda vez que a gente fica com os níveis muito altos de açúcar no sangue, inclusive o Dr. Guilherme, na live que ele fez comigo, ele falou sobre isso. Tá aqui no meu perfil, quem quiser assista lá. Toda vez que a gente fica com esses níveis de açúcar no sangue muito altos, tem dois problemas. O nosso corpo, ele produz, né, o nosso pâncreas produz um hormônio chamado insulina. Muitas mulheres a maioria sabe qual é, porque esse é um hormônio bem famoso, né? Esse hormônio, ele é responsável pelo quê? Regular os nossos níveis de açúcar no sangue. Então, quando a gente consome lá um açúcar, esse pâncreas produz e libera a insulina para que elas façam faça esse controle, certo? Ele vai lá, a glicose tá aqui, ele vai baixo. Só que quem não utiliza, quem não consome os nutrientes certos e fica toda hora com esses níveis de açúcar no sangue altos, o pâncreas, ele entende que, essa pessoa, essa mulher, ela tá toda hora com a glicose alta. Então, eu vou produzir uma quantidade muito maior de insulina para que esses níveis de açúcar no sangue fiquem mais baixos. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, ele vai querer fazer a função dele da forma certa. Só que tem um problema. Quando a gente toda vez fica, né, com os níveis de açúcar no sangue altos, o nosso corpo ele vai criando uma espécie de resistência. A gente chama de resistência à insulina, é esse mesmo nome, tá? E aí o que acontece? Esse pâncreas, ele precisa produzir muito mais insulina, e aí tem dois problemas. Essa insulina toda, mesmo sendo produzida em maior quantidade, ela não dá conta. Por isso que nem a nossa amiga ali, por mais que o pâncreas dela produza mais insulina, não é capaz, os níveis de açúcar no sangue estão tão altos que ela não consegue fazer a função dela, mesmo sendo produzida numa quantidade muito maior. É aí que vocês vão lá, fazem o exame, ou do dedinho, ou o exame de sangue, e estão nesse período, ou de resistência à insulina, que a gente chama de pré-diabetes, ou já diabetes, que daí já não tem mais o que fazer, é irreversível. Tá, Carol, e qual é o problema de tudo isso? Esse excesso de insulina que é produzido aumenta muito o grau de inflamação, porque a insulina, ela é um hormônio importantíssimo, mas insulina em altas quantidades, ela é altamente inflamatória. Então, uma mulher que tem uma produção muito maior de insulina é uma mulher que vai ficar inflamada. E essa inflamação vai travar o emagrecimento. E o segundo ponto, sabe aquele excesso de açúcar que fica na corrente sanguínea? Mesmo quando o pâncreas está produzindo um montão de insulina, mesmo quando daí você vai lá, faz o exame e a glicose está alta, esse excesso de açúcar na corrente sanguínea, ele vai ser convertido em gordura. Por isso que mulheres que não têm esse controle, que não sabem dessa estratégia, o que elas fazem? Elas cortam as coisas para baixar. É a mesma coisa que você vai no médico, né? Ai, tá com a glicose alta, corta tudo. Corta cerveja, corta vinho, corta doce, corta carboidrato, corta tudo. Porque não sabe usar a estratégia certa. Então, mulheres que sabem essas estratégias, elas não precisam abrir mão de nada. Elas só precisam usar a estratégia certa. Como essa aqui, que eu ensino nos vídeos. Essa funciona muito bem para bebida alcoólica. É isso. Só que, Carol, isso daí eu vi muito, né? Ai, Carol, mas então quer dizer
que se eu usar essa estratégia, por exemplo, for lá tomar o meu psyllium antes da bebida alcoólica, vai, obviamente, evitar, né, os picos glicêmicos, vai evitar que os meus níveis de açúcar no sangue fiquem altos, ok? Então, quer dizer que eu posso tomar um engradado de cerveja e mesmo assim eu não vou inflamar e não vou engordar? Gente, não é bem assim. Essa estratégia, ela não anula a caloria da bebida alcoólica. Ela simplesmente evita que os níveis de açúcar no sangue fiquem altos, que é um dos fatores que impacta no emagrecimento. Mas o segundo também é a ingestão calórica. Se vocês forem lá, utilizarem essa estratégia, mas consumirem em excesso, é óbvio que vai engordar e vai inflamar. Porque vai ingerir uma quantidade muito grande de álcool, que é inflamatório, e também uma quantidade calórica muito grande. Então, aí, obviamente, que não vai funcionar. Então, quando eu falo isso, são estratégias, mas para vocês consumirem essa bebida com moderação. Não é beber isso todo dia. Não é beber em grande quantidade. É controlar. Entendam, o processo de desinflamação e emagrecimento, não existe nada proibido. A não ser que você tenha uma restrição, como uma alergia, uma intolerância e afins, tá? Mas eu digo para quem não tem, não existe nada que seja proibido. Tudo pode ser consumido, desde que com a estratégia certa e com moderação. Porque não adianta, não, eu quero emagrecer, mas eu quero sim tomar minha cerveja, mas eu quero tomar muito. Aí também não dá. O intuito é o quê? Que vocês sim aproveitem esses momentos, que você deguste lá a cervejinha, o vinhozinho, mas com cautela, né, gente? Porque também não dá pra querer tudo. Vocês podem sim se dar a esse luxo, digamos, né? Como eu também, o dia que eu não tomo cerveja, mas tem dias que eu quero tomar um drink, tem dias que eu quero tomar um vinho, e eu posso. Só que eu não tomo uma garrafa de vinho, eu tomo uma taça. Eu degusto aquela taça, eu mato minha vontade. Um drink é a mesma coisa. Eu não vou tomar uma dúzia de drinks, eu tomo um. Experimento, ai que delícia, tava uma delícia, pronto, acabou. É sobre isso, tá? Então, para que o processo aconteça, a bebida alcoólica, ela não precisa ser cortada, não precisa ter esse terrorismo. Ela pode sim ser consumida, desde que seja com a estratégia certa e também com moderação. Porque o álcool, ele não é só prejudicial para o processo. O álcool em excesso, ele é prejudicial para tudo na nossa saúde. Então, quanto menos vocês puderem consumir, melhor. Só que, obviamente, eu sei que algumas pessoas não conseguem ficar 100% sem o álcool. Eu sou uma pessoa que não ligo. Então, assim, eu gosto, eventualmente, de tomar um vinho, de tomar um drink, mas isso não é uma coisa que faz parte da minha rotina. Então, se eu tomar, ok, mas se eu não tomar também... Ontem eu tava na casa do meu irmão, ele fez uma janta e ele abriu um vinho. Aí ele falou, você quer tomar uma taça? Eu falei, não, hoje eu não quero. Porque não é uma coisa que, uau. Mas eu sei que para algumas mulheres é importante. Então, não precisa ser cortado, proibido. Só precisa ser consumido da forma certa e na frequência certa, tá? Então, essa que eu ensinei aqui foi apenas uma das estratégias que eu ensino lá para as minhas alunas. Então, por que as minhas alunas não precisam deixar de comer e nem de beber nada? Porque elas sabem a forma certa de fazer isso. Inclusive, lá eu fiz até um materialzinho de apoio. Então, quando elas forem numa festa, quando elas forem beber bebida alcoólica, o que elas têm que fazer, o que elas têm que tomar. É isso. Por isso que elas aproveitam tudo, não deixam de comer e beber nada, mas em contrapartida não inflamam e não engordam. E ainda continuam emagrecendo a longo prazo. E não precisa viver de restrição, não precisa viver nesse sofrimento, de forma alguma. Eu não vivo assim e eu não indico que ninguém viva, porque eu já vivi assim um dia. E é a pior coisa do mundo. Por isso que eu ensino essas ferramentas para que as minhas alunas não precisem passar perrengue e nem ficar sem comer ou beber as coisas que gostam a longo prazo, né? Logicamente, elas vão ter as estratégias, elas vão ter sim que se policiar com relação à quantidade e frequência, mas isso não significa que isso seja proibido, né? Que seja, não, isso aqui agora vai cortar, não pode mais, de jeito nenhum, tá bom?
Meninas, então, ó, reforçando aqui, hoje é o último dia para se inscrever no Power D. As inscrições, elas ficarão disponíveis somente até hoje, às 23h59. Depois disso, a partir de meia-noite, ninguém mais vai poder se inscrever, porque nós iniciaremos amanhã. Já a partir de amanhã, nós já iniciaremos, tá? Então, quem quiser se inscrever, é só clicar no link que está na minha bio ou no link que eu vou deixar disponível nos stories, tá bom? Meninas, um excelente domingo para vocês, um ótimo final de semana, que Deus abençoe a vida de cada uma e espero vocês lá no Power D. Beijos!